Ora bem, boa noite a todos, muito obrigado pela vossa presença. O Benfica ganhou 3-1 ao Farense, portanto tínhamos empatado na primeira mão. O tal jogo em que Roger Smith foi bastante contestado, que levou garrafa na cabeça, que foi para a conferência de imprensa dizer que punha o lugar à disposição. Portanto, esse foi o jogo da primeira mão. Nesta segunda mão, num jogo fora, portanto um jogo que se afigurava mais difícil, o Benfica vence por 3-1, com uma excelente atuação. E, portanto, o Benfica está em segundo lugar, com 73 pontos, à passagem da 30ª jornada a 7 pontos do Sporting. Portanto, o Sporting tem 80. E o Farense, no caso, está em 10º lugar. E este jogo era importante para o Farense, porque apesar do Farense estar em 10º lugar, o Farense está com 31 pontos. Portanto, salvo erro, está a 3 pontos da linha d'água. Porque ali do 10º lugar, aliás, do 9º lugar para baixo, as coisas estão muito próximas em termos pontuais. Portanto, este jogo era um jogo importante para o Farense e a jogar em casa, como já tinham um resultado positivo na Luz, com certeza que queriam pelo menos empatar este jogo. Não conseguiram, o Benfica fez uma boa atuação, aliás, uma atuação bastante positiva. Eu vou-vos aqui dizer o 11 inicial. Portanto, o Benfica fez 5 alterações, portanto, relativamente ao último jogo, e era de esperar, porque o Benfica fez 120 minutos, portanto, fez um jogo de alta intensidade no Velodrome contra o Marselha, e foi 120 minutos mais penaltis. E agora, portanto, era previsível que houvesse alterações. Houve 5, no caso, o 11 foi Turbin na baliza, Álvaro Carreras, Otamendi e António Silva e Ibá formaram o quarteto defensivo, João Mário Florentino, a dupla de meio campo, Di Maria, Coxo, Tiago Oveia, o tridente ofensivo, estava no apoio ao ponta de lança, Artur Cabral. Portanto, aqui podemos verificar que está aqui alguns jogadores que os adeptos têm dado a pedir no 11 inicial, nomeadamente o Artur Cabral, o próprio Coxo, penso que sim, o Álvaro Carreras também, e a equipa funcionou e carburou bem. Portanto, o Benfica teve um futebol dinâmico, um jogo de equipa interessante, tanto que os 3 golos que o Benfica fez foram 3 golos de jogadas coletivas, onde tivemos os extremos em grande nível, tanto o Bá como o Carreras fizeram um jogo brutal, em que apareceram a dar profundidade à equipa e a criar lances de perigo com os seus cruzamentos venenosos e preferencialmente rasteiros. No meio campo, tínhamos aqui um meio campo, digamos que a 3, porque o Coxo, em tese, fecharia no momento defensivo e que a trocar bem a bola, a fazer jogadas bem construídas, mas para mim o mérito do meio campo não está no Coxo, está acima de tudo no Florentino, que, por exemplo, recuperou a bola para o primeiro gol do Benfica. Recuperou a bola, lançou Di Maria, mas já vamos falar sobre os golos. Portanto, apesar do meio campo ter funcionado bem, para mim o mérito desse meio campo ter funcionado bem até essencialmente do Florentino. Quanto às jogadas do Benfica, foi um futebol trabalhado, construído, em que ia variando um jogo de construção, portanto um jogo de ataque continuado, com um jogo em profundidade. E os golos refletem isso mesmo. Os golos do Benfica, que nós já vamos de seguida falar, refletem a forma que o Benfica jogou. Portanto, não se limitava apenas a jogar na profundidade, fazia variações durante o jogo. Tanto parece jogar em profundidade, como jogava em futebol construído. Tanto parece fazer o contra-golpe ou o contra-ataque, como jogava em futebol trabalhado. E, portanto, o primeiro golo do Benfica foi do Coxo, aos 16 minutos. Portanto, lá está, o Florentino recupera uma bola, lança o Di Maria não se limita a ficar estático, vai em progressão em busca da bola e vê-se sozinho na frente de ataque, porque os seus colegas estavam todos recuados. Teve a inteligência de progredir e manter a bola até os seus colegas avançarem e ter linhas de passe, e teve a inteligência de tomar a decisão certa, que foi fazer o passe para o Bá. Portanto, foi uma boa leitura de jogo, fez o passe para o Bá, o Bá, cruzamento rasteiro para um grande golo de Coxo. Grande golo mesmo. O Coxo aparece no coração da área e acaba por marcar um golo de pé esquerdo de primeira. Portanto, o passe foi de primeira e o golo foi de primeira, golo de Coxo aos 16 minutos. Depois acaba por haver um empate aqui num lance do Farense, um grande remate do jogador do Farense, que empata o jogo, salvo erro, não, foi mesmo aos 23 minutos. Aqui no momento defensivo não sei quem é que tinha a obrigação de cobrir aquele jogador, porque normalmente bom, não sei, portanto vou passar para a frente. Se vocês souberem, que digam aí nos comentários. O segundo golo do Benfica foi Di Maria descobre Bá, e Bá cruza mais uma vez rasteiro para o coração da área, onde aparece Artur Cabral, um grande golo de calcanhar, a finalizar aos 74 minutos. E, portanto, o Benfica vai para intervalo a ganhar por 2-1, quando, no meu entender, poderia ir a ganhar por mais, porque criou ocasiões de golo suficientes para dilatar a vantagem. O Farense teve a oportunidade que o Farense teve, concretizou, que foi o golo que marcou, um grande golo também, um remate potentíssimo, indefensável para Turbin,
e tirando isto não teve mais nada, e o Benfica fez um futebol dinâmico, ofensivo, com oportunidades, e se fosse para intervalo a ganhar por 3-1 ou 4-1 não seria de espantar. A segunda parte foi mais ou menos na mesma toada, e vamos já aqui avançar para portanto, o último gol do Benfica, que foi uma assistência de Di Maria. Portanto, Di Maria virou o jogo, o jogo estava do lado direito, e Di Maria fez uma viragem de jogo. Portanto, fazer viragens de jogo, em tese, qualquer jogador faz, mas na prática nem todos fazem, e Di Maria teve a capacidade de fazer essa viragem de jogo. Carreras dominou bem a bola, tirou um adversário da frente e rematou de pé direito. Apesar de ele ser canhoto, rematou de pé direito, e foi uma grande finalização. Portanto, grande gol de Carreras, que justifica, lá está, justificou a aposta. Portanto, nestes 3 golos podemos verificar o quê? Um golo que foi através de uma recuperação de bola do Florentino, e que foi feito o passe longo e bem executado para Di Maria, ou seja, um golo na profundidade, no contragolpe, digamos assim. Vemos o segundo golo do Benfica, que foi uma recuperação de bola também, mas houve ali uma construção de jogo que resultou mais uma vez no golo, que resultou mais uma vez num lance pelo lado direito, assistência de Bá e golo de Artur Cabral, o segundo golo do Benfica. Portanto, um lance de futebol construído. E o terceiro golo do Benfica foi uma viragem de jogo, uma boa viragem de jogo, lá está aqui um toque individual, que resultou também no terceiro golo do Benfica. Portanto, nos golos podemos verificar que houve aqui variações na forma como o Benfica jogou. Portanto, depois, para falar aqui das substituições também, ainda entrou... A segunda parte foi mais ou menos a mesma que a primeira, não vale a pena estar aqui a falar muito. Vamos aqui apenas referir as substituições, não necessariamente por esta ordem, mas os jogadores que entraram em campo foi David Neres, Fredrik Oshens, Benjamin Roseiler, Marcos Leonardo e João Neves. O João Neves teve que sair porque lesionou-se, e essa é a parte negativa do jogo, a má notícia do jogo é precisamente essa, é o facto do João Neves ter sido lesionado, mas esperamos que não seja nada de grave. Quanto a melhores em campo, para mim foi o Bá, porque fez 2 assistências e teve bem, quer dizer, deu muita dinâmica à lateral. Gostei também do Tino, porque teve muito bem, foi o patrão do meio campo. Acho que é um jogo que o Florentino deve ter como referência para jogos futuros, esteve bastante bem, no meu entender. E Di Maria, porque teve nos 3 golos, quer dizer, o homem objetivamente está nos 3 golos, portanto está nos 3 golos também, e teve um futebol, a nível ofensivo, teve bem, e portanto eu destacaria estes 3 jogadores: Bá, Tino e Di Maria. Jogadores que eu esperava mais, e não me batam, mas o jogador que eu esperava mais era o Coxo. O Coxo fez um grande golo, tem esse mérito, mas depois também falhou bastantes passos, e para um jogador que joga na posição de meio campo, acho que é um pouco arriscado. Uma coisa é um extremo, agora um jogador que está ali no meio campo, que tem a missão também de fechar, acho um pouco... E depois também achei que ele estava um pouco lento a determinada altura. Esperava mais do Coxo. Bom jogador, fez um grande golo, mas esperava mais dele. Também esperava mais daquele jovem jogador, o Tiago Oveia. Teve a sua oportunidade neste jogo, acho que não a agarrou da melhor forma, e não é nenhum destaque negativo, é apenas aquilo que eu esperava mais. Relativamente também aqui a contas, não é? Já vos falei que o Benfica está em segundo lugar, 7 pontos do Sporting. E em contas individuais, falando aqui dos jogadores que marcaram golos, portanto, marcou o Coxo, que vai no seu 5º golo esta temporada. Quem marcou mais foi o Artur Cabral, que vai no seu 11º golo. E o outro golo foi do Carreras, que é o seu primeiro golo. O Bá fez a assistência, portanto vai na 4ª assistência esta época, muito aquém daquilo que ele fez em temporadas passadas, não só no Benfica como no seu anterior clube, mas também é normal, porque ele tem estado com várias lesões ao longo da época. E o Di Maria, que também fez uma das assistências. Vamos aqui verificar os números de Di Maria em termos de assistências. Di Maria, que é o segundo melhor marcador do Benfica, vai com 12 assistências esta temporada. Bom, o Roger Smith ainda não deu a conferência de imprensa, portanto não sei o que é, ou se deu ou não tive a oportunidade de assistir ainda. E portanto, basicamente é isto. Relativamente ao jogo, esta é a minha opinião, vale o que vale. Vale tanto como a vossa, é apenas a minha. E fiquem à vontade para dar a vossa opinião, porque este canal não é meu, é nosso, porque se fosse só meu, isto não tinha piada nenhuma. Bom, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima, e viva o Benfica!